Eu sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia. Eu fiz toda a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Defendi meu doutorado no final do ano passado, em outubro do ano passado, então está fazendo um ano agora que eu sou oficialmente doutora em psicologia. Eu tenho especialização em avaliação psicológica, em neuropsicologia e em autismo, especificamente. E grande parte da minha formação é voltada assim para avaliação psicológica, para diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente para diagnóstico de autismo, TDAH, altas habilidades, dificuldades específicas de aprendizagem, como descalculia, dislexia, né? Então bem dentro assim do neurodesenvolvimento. Tá, perfeito. Tá. Eu acho que foi uma coisa bem natural, assim, dentro da minha formação e da minha carreira. Eu sempre gostei, desde antes da graduação, assim, de entender relação entre cérebro e comportamento. Gostava de ler aquelas revistas super interessantes que tinha na nossa época. E depois que eu entrei na psicologia, assim, eu fui me encantando mais pela área da neuro, assim, bem de desenvolvimento de cérebro, né? Então fui me especializando naturalmente dentro dessa área. Eu comecei a fazer um estágio na graduação dentro da área de avaliação e na época, então, né, tinha estava em formação, tinha poucos recursos, assim, pouco conhecimento para fazer uma avaliação, né, assim, neuropsicológica, psicológica, e aí eu peguei um caso bem difícil, né, que era de avaliação de transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual, e na época a gente tinha poucos instrumentos que ajudassem a mapear questões mais a nível de independência e autonomia, né, do indivíduo, que é um dos fatores que a gente avalia bastante quando a gente fala de avaliação da deficiência intelectual, né, o próprio diagnóstico de autismo, assim, a gente define nível de suporte, então é importante a gente avaliar essas questões bem de independência e autonomia no dia a dia. E como não tinha na época, eu desenvolvi junto com a minha orientadora no meu projeto de TCC, que daí depois no mestrado e doutorado se configurou assim como um instrumento em psicologia. Então, meu projeto, né, ali de mestrado e doutorado foi desenvolver um instrumento que ajudasse a avaliar o que a gente chama de tecnicamente, né, de funcionamento adaptativo, assim, o quanto que o indivíduo consegue ser adaptado no meio, qual que é o nível de independência e autonomia, pensando em ajudar no diagnóstico de deficiência intelectual e no diagnóstico de autismo. Então, hoje eu tenho um instrumento, assim, né, no meu nome, junto com as minhas orientadoras, que ajuda, inclusive, no processo de diagnóstico ali de deficiência intelectual e de autismo. Então, foi um processo muito natural, assim, e me voltando mais para essas áreas, tanto nessa parte mais de avaliação, quanto nessa parte mais de neuro, assim, de entender a relação do cérebro nos nossos comportamentos, tá? Então, uma coisa ela foi se somando à outra, assim. Tá. Aí depende muito de que avaliação que tu está falando, né? A avaliação psicológica. Não, não, a gente diferentes tipos de avaliação, assim. A gente tem uma avaliação psicológica, que aí quem faz é o profissional psicólogo, quem tem a graduação em psicologia. Tem alguns testes que são específicos para a nossa área, né? Por exemplo, o teste para avaliar inteligência, memória, atenção.
Normalmente esses testes, eles são testes fechados, tu só consegue comprar eles, inclusive, se tu tiver o cadastro lá no Conselho Federal de Psicologia, se tu comprovar que tu tem atuação dentro da área da psicologia, que tu consegue comprar esses testes, né? Então, a avaliação que eu realizo hoje, né, que é a avaliação neuropsicológica diagnóstica, ela é bem exclusiva dentro da área, assim, da psicologia, né? É uma avaliação psicológica com viés da neuropsicologia, né, que a gente chama, por isso que é uma avaliação neuropsicológica. Então, a gente tem ali a forma de eu compreender os testes é sempre tentando relacionar esses resultados que eu tenho nos testes ali, de como que a pessoa foi, em avaliação de inteligência, de memória, de linguagem, de atenção, sempre pensando em como que é o funcionamento do cérebro daquele indivíduo, né? E o que isso repercute nos comportamentos na vida diária, né? Mas se tu está falando de uma avaliação a nível, eu quero fechar um diagnóstico de autismo, por exemplo, muitas vezes a gente não precisa fazer a avaliação neuropsicológica completa, né? Tu pode ir lá num neurologista, tu pode ir no psiquiatra, né? Num médico, relatar os teus sintomas e talvez ele feche ali o diagnóstico, né, de autismo, já te forneça o laudo, né? Então, tem diferentes formas da gente obter esse laudo, assim, de diagnóstico de autismo. Eu achava que era exclusivo da neuropsicóloga. Não, não. Inclusive, assim, se tu for pensar em termos de benefícios, né, algum tipo, assim, de questão mais Desculpa, tô só testando o retorno, tranquila. desculpa. Se tiver algum benefício legal, né? O que vale hoje em dia, para a maioria dos benefícios, é só se for um laudo médico assinado por um médico, daí precisa ter o CRM, né? Vinculado ao SUS. Né? Então tem uma série de burocracias, assim. E aí, se tu tiver um quadro clássico, pensando assim, não já no diagnóstico da vida adulta, né? Que é mais complexo de ser feito, mas um diagnóstico, por exemplo, de uma criança que está ali com 3, 4 anos e não fala, tem prejuízos a nível de estereotipia muito marcados, tem prejuízos sociais, tu pode ir num neuropediatra e pode ser que, né, ele vai fazer ali uma avaliação, provavelmente em 1, 2 consultas, e pode fechar o diagnóstico de autismo e tu já tem esse diagnóstico, né? A ideia da avaliação dentro da neuropsicologia é tu aprofundar essa avaliação, né? Então, a minha avaliação, ela não tem como produto final o diagnóstico só, né, em si. A gente vai mapear o individual, né, daquela pessoa, quais que são as potencialidades, naquilo que aquela pessoa é boa, né? O que a gente tem a nível de prejuízo, quais que são os impactos nas questões do dia a dia, né? O quanto que isso afeta o dia a dia do indivíduo e principalmente assim ter mapeado todo esse perfil para depois pensar também em intervenções. Né? Precisa de um acompanhamento fono. Ali na minha avaliação está descrita, né, todas as questões que eu acho que um fono iria intervir dessa forma, né? Por isso que eu recomendo. Precisa de um acompanhamento psicológico a nível de comportamentos. Também está tudo ali definido esse perfil, né, neuropsicológico e quais que são os pontos que precisam ser melhor trabalhados, né? Então, assim, o diagnóstico em si, ele é uma parte dos resultados, né? Mas principalmente falando, né, e é o viés assim dentro do que tu faz, do diagnóstico de autismo, o transtorno do espectro autista ele é um mundo de comportamentos. Então, tu pode ter um indivíduo na mesma faixa etária, com o mesmo nível de suporte, e serem pessoas completamente diferentes e com perfis de autismo completamente diferentes. Né? Então, só uma avaliação dizendo assim, fecha autismo nível 1, não nos dá muita informação sobre aquela pessoa especificamente, o que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa. Então, a ideia da avaliação é ir a nível individual e entender para aquela pessoa como é que está funcionando, né, o diagnóstico, quais que são os pontos sensíveis, o que a gente precisa, né, melhorar, pensando aí em nível de qualidade de vida.
E eu estava arrumando uns ajustes aqui no meu microfone. O teu estava funcionando, era o meu que estava Que falhando. bom. Agora deu tudo certo, mas me corrija se tu chegou a responder, eh, Tá, a dúvida também, quem pode, por exemplo, eu posso me achar suspeita e já procurar uma neuropsicóloga, eu tenho que passar pela psicóloga, tem que ter um encaminhamento, não tem que como é que é esse primeiro contato, assim? tá. Tem formas diferentes, tá? Sempre vai ser primeiro identificado que tem alguma questão, né? Às vezes, pensando no caso de uma criança, vai ser os próprios pais que vão identificar, né, algum comportamento que eles acham que tá destoando, que tá diferente, ou algum atraso. Às vezes é a escola, né, que percebe algumas questões daquela criança. Às vezes algum tipo de profissional que já atende aquela criança, né? Principalmente quando são casos assim mais a nível um ali, né? E com muitas questões preservadas, aí precisa de um olhar assim profissional. E às vezes, pensando ali em adolescência, vida adulta, é o próprio indivíduo que começa a identificar Hum. algumas questões, né? Vai vendo lives tipo essa que a gente está comentando hoje, né? Vai vendo informações na internet, e é muito comum o pessoal ficar na dúvida, porque a gente tem muita informação na internet, o que é uma coisa muito boa, mas a Uhum. gente também tem muita informação equivocada, né? Ou a partir de pessoas que não têm o adequado nível de formação e estão falando sobre isso. Então é muito comum, assim, pensando em adultos, chegarem até o consultório confusos com isso, assim, né? Bem pensando em definir se é isso mesmo, se faz sentido, o que, que é o autismo de fato, aonde que se encaixa. Então, tem diferentes formas, mas em princípio não precisa de um encaminhamento formal, de um encaminhamento médico ou de algum outro profissional. Se alguém tiver uma dúvida e quiser passar direto por uma avaliação, a gente faz, tá, direto uma avaliação. Né? Mas às vezes fazem todo esse processo. Vão no neuro, daí é o neuro que pede pela avaliação, né? Vão em algum outro profissional, por exemplo, começam a fazer. Isso é muito comum, assim, pensando de casos adultos, assim, né? Começa a fazer um processo de psicoterapia, normalmente começa a identificar questões assim de ansiedade, de depressão, e aí, às vezes, no próprio processo de psicoterapia, começa a perceber que, na verdade, esses sintomas de ansiedade e depressão, eles são secundários. Eles são causados por uma dificuldade outra de base, né? Uma dificuldade ali de inflexibilidade, uma dificuldade em questões mais sociais, né? E aí esse indivíduo ele vai né, questões sensoriais, que normalmente é algo que irrita, incomoda muito o cérebro, então é comum aparecerem comportamentos que soam muito como ansiedade, mas na verdade são só respostas a esses estímulos sensoriais que incomodam, né? Não necessariamente uma ansiedade a nível de preocupação. E aí o profissional o psicólogo ali no acompanhamento começa a identificar que não é só ansiedade e depressão, né? Aí às vezes orienta, pede uma avaliação mais aprofundada para a gente entender o que, que é, né? Então é bem nesse sentido da gente a avaliação, né? Minha avaliação é bem no sentido de entender a nível individual como que aquela pessoa está funcionando. E se tem algum diagnóstico que justifique, qual é esse diagnóstico, né? Entendi. Foi meu caso, né, meu caso foi uma psicóloga abençoada que percebeu: "Olha, tem umas coisinhas aqui, vamos lá ver". E era. Exato, assim, que não se explicava só por causa das questões de ansiedade, É, a né? vida Era inteira eu tratando uma coisa e tinha outra por ansiedade. trás. Exato. Isso é muito comum, assim, nos casos adultos. Uma das perguntas que veio apareceu aqui na live e outras lives que a gente estava conversando, qual que é a diferença de fazer um teste neuropsicológico online e presencial? Eu até tinha te chamado um dia para porque eu fiquei com essa curiosidade, né, o meu foi presencial. O que eu fiz daria para fazer online ou qual que pode, qual que não pode? Tá. Nos casos de adultos, eu faço avaliação online. Para casos de criança e adolescente, não. A gente nem tem.
testes disponíveis para fazer em formato online, tem questões ali do próprio nível de atenção da criança, eles não ficam todo o tempo da sessão na frente do computador, a gente precisa, às vezes, manejar alguns comportamentos que só funciona no modo presencial mesmo, Uhum. né? Mas com adultos é bem tranquilo. Tem casos em que eu faço avaliação totalmente presencial, vem até o consultório, né? O meu consultório fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, não sei da onde que é a galera assim que te assiste. Ah, por tudo. Por tudo, eu imagino. Tem casos em que eu faço 100% online, já atendi assim muito pessoal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que conseguiu o meu contato e a gente faz 100% online, sem problema nenhum. E tem casos até que eu já fiz em modelo híbrido, assim, né? Pessoal que morava na região, mas às vezes por uma questão de logística preferia fazer algumas sessões, né, no formato online, então a gente vai adaptando. A minha avaliação, ela funciona de uma forma assim bem estruturadinha, né? Então, normalmente na primeira sessão eu uso para investigar bem os motivos que levaram até a avaliação, né? Ah, eu tô com uma suspeita desse transtorno, eu tenho essas queixas, eu observo esses comportamentos. E para entender um pouquinho do contexto do indivíduo, né? Com quem que mora, com que trabalha, né? Relacionamentos mais próximos, entender um pouquinho como que é a rotina daquela pessoa. Aí eu faço algumas sessões de aplicação dos testes, porque daí a gente vai mapear essas habilidades de cérebro, né? De atenção, de memória, de linguagem, de raciocínio lógico, né? E aí todas as variações e diferentes tipos. E a gente vai depois integrando esse perfil neuropsicológico, no que a pessoa foi bem, no que eu observo que tem dificuldades, com essas queixas, com essas questões de comportamento, né? E aí entrando mais a fundo. Por exemplo, tem uma suspeita diagnóstica de autismo. A gente vai preencher alguns protocolos específicos com sintomas para ver dentro daquilo o que a pessoa identifica, né? A gente vai indo a fundo também no do porquê acontecem alguns comportamentos, né? Então, por exemplo, tenho prejuízos sociais, tenho dificuldade de fazer amigos, de estar em um relacionamento. Tá, mas por que isso acontece? Então a gente vai entrando na raiz do problema, né? É uma questão mais de ansiedade, é uma falta de repertório, é uma dificuldade, pode ser que tenham outras coisas que expliquem uma dificuldade de relacionamento e de fazer amigos que não seja exatamente em relação ao autismo. Então a gente vai vendo por que esses comportamentos estão acontecendo. E aí, normalmente, a partir de entrevistas, né, de preencher alguns protocolos, mas tudo pode ser feito tanto em formato presencial quanto em formato online. Eu converso também daí com outras pessoas do convívio, né, daquele indivíduo, cônjuge, amigos próximos, família, né, quem faz parte, assim, de uma convivência diária e que pode trazer informações relevantes, porque às vezes tem alguns comportamentos na gente mesmo que a gente não percebe, né, Uhum. então alguém que convive com a gente sabe relatar muito melhor. Mas isso também, sim, de vir até o consultório conversar, ou da gente fazer um meet e conversar, é indiferente. Hoje em dia o pessoal está bem acostumado, assim, com o Meet, com o online, com compartilhar a tela, assim, desde a pandemia, eu acho que foi Sim. uma vantagem, e dentro da área, assim, da psicologia e da neuropsicologia também se correu muito atrás disso, então hoje a gente tem bastante testes que a gente pode realizar, né, em formato online, a gente tem dentro das editoras ali de testes em psicologia, plataformas inteiras com testes que avaliam tudo que é tipo de função neuropsicológica, né? Então isso facilita também. E que bom, né, porque daí tu pode atender Sim, pessoas à distância e eu acho que pra galera do autismo é muito bom isso, porque daí não tem todo o desgaste de deslocamento, a sensibilidade sensorial, de temperatura, de lugar, de enfim, às vezes tem algumas pessoas têm ansiedade social também, né, de ter que ir até um lugar e ver outras pessoas ou enfim, isso é muito legal. sim. Sim, sim, facilita bastante, assim, né? A pessoa se mantém no seu ambiente, dentro do que fica confortável.
fazer avaliação já é, assim, né, uma situação bastante ansiogênica, E isso eu eu te digo que ouço é bastante. desconfortável. As sessões eu saía É, cansada dos testes. exato, tu vai respondendo aos testes, tu vai entrando naquilo que é difícil para ti e que às Uhum, vezes, muitas vezes, as pessoas acabam ignorando, né? Ah, isso é difícil, então eu não vou olhar para isso, eu vou fazer outra coisa. E aí o teste ele pega exatamente aquilo que é difícil, uhum. né? Para a gente conseguir identificar quão difícil é, o quanto que atrapalha no dia a Aí tu dia. Então, mede, né? exatamente, a gente quantifica, a gente coloca um número naquela dificuldade Uhum, para entender o quanto que está distante de uma habilidade esperada, uhum, né? E aí, claro, é uma situação difícil, as pessoas ficam nervosas, né? Até se acostumar, até a gente criar um vínculo, né? Normalmente, assim, a ansiedade começa alta e ela vai uhum. diminuindo, assim, né? Conforme vai É, mas no dia do avançando. resultado a ansiedade volta. É, exato. Exato, a gente tem que lidar com isso daí. Mas normalmente eu vou compartilhando muito, assim, ao longo do processo, né? Ah, fizemos algumas sessões, eu já tenho uma ideia de alguns resultados, eu já vou relatando, ó, nessa tarefinha, tu foi assim, eu já notei que isso daqui é mais fácil, mas isso daqui é mais difícil. Então, é legal também que normalmente as pessoas se sentem bem compreendidas, Uhum, né? Não, de fato, é o que tu tá descrevendo sou eu, assim, né? Principalmente dentro do TEA, em que é comum a gente ter pessoas que às vezes têm dificuldade, inclusive, de relatar sobre si, né? De colocar em palavras aquilo que está sentindo. Então, quando se sente compreendido e sente que alguém tá usando as palavras uhum. certas para falar como a pessoa está se sentindo, dá um certo alívio. Né? Então, eu tento sempre chegar nesse meio termo, assim, né? De estou te avaliando, mas eu também estou te entendendo. Vamos construindo juntos, assim, né? Porque é um processo para a pessoa, né? Uhum. Eu queria te perguntar como é que funciona depois que tu faz o laudo, então. Terminou os testes, fez o laudo. Tu acompanha a pessoa, não acompanha? Quem acompanha? Como é que funciona essa parte? Tá. Eu acho que são assim, se a gente fosse pensar, seria quase três passos, assim, né? Tem o primeiro passo que é durante a avaliação, assim, entender a pessoa, né? Eu consegui assim dizer, não, a Grazi ela funciona assim, dessa forma. Nisso ela é boa, nisso é difícil, né? Esse é o perfil, é por isso que esses comportamentos estão acontecendo, que é fazer esse mapeamento de perfil. O segundo passo é entender se esse perfil se encaixa em algum tipo de diagnóstico, né? Porque é um erro muito comum, assim, dos profissionais e que a gente tem visto, até assim, em revistas científicas, artigos falando sobre o quanto é perigoso tu fazer o processo contrário, né? A pessoa chegou para ti com uma suspeita de autismo. E aí tu vai pegar lá os critérios diagnósticos, e daí tu vai conferindo com a pessoa, né? Ah, tem Hum, dificuldade de interação. Tem. Ah, tem uma tendência mais inflexível. Tem. Ah, tem uma dificuldade quando tem um barulho alto. Tem. Tu vai fazendo um check, né? uhum, Tudo tem. Tudo fecha. Quase todo mundo teria autismo se a gente fosse olhar por essa via. Né? Então, o processo ele é o contrário, assim, é primeiro tu entende como que funciona aquela pessoa, para depois entender se esse funcionamento se encaixaria no funcionamento que a gente entende do autismo. Porque senão tu fica com uma avaliação muito enviesada, né? Eu estou investigando só isso. E a ideia é ser uma coisa de completa, né? Tu entender o funcionamento da pessoa no geral. Então, são em duas etapas separadas, até para a gente entender o diagnóstico. E uma terceira etapa seria pensar no depois, né? Então, eu entendi essa pessoa. Esse diagnóstico justifica esses comportamentos. Tá, mas e daí o que a gente pode fazer com isso? Então, daí na minha avaliação eu coloco algumas indicações, né? Ah, eu acho que seria importante um acompanhamento com fono, um acompanhamento
mais médico, tem alguns sintomas que poderiam ser tratados com medicação. Um acompanhamento mais a nível comportamental, notícias, assim, né? Marcando outras consultas para vir aqui, para relatar alguns avanços, para me tirar dúvidas, né? Para perguntar assim o que dá para fazer a partir daquilo, às vezes para reavaliar, principalmente quando a gente fala assim ainda de um desenvolvimento em construção, né? Ali uma criança, adolescente. Fiz uma avaliação inicial aos 3, eu sempre peço para voltar aos 6, para a gente entender esse momento de entrada, né, na escola, aí depois de novo aos 10, para a gente ver quando que muda ali a questão, né, de uma entrada no 5º, 6º ano, que aumenta o nível de dificuldade. Então, de tempos em tempos, às vezes a gente pode ir reavaliando quando a gente está falando de um desenvolvimento em progressão, né? E que a gente precisa acompanhar. Mas não é algo super próximo, assim, né? Fechei uma vez o diagnóstico e daqui 1 mês a pessoa vai estar aqui de novo, daqui a 6 meses. Não necessariamente, às vezes pode ser bem mais espaçado, assim, para a gente reavaliar. Entendi. E a pessoa já comentou, né, um pouco por cima, assim, que o teste ele pode apresentar outras coisas. Mas a pessoa ela pode receber mais de um diagnóstico, isso fica no laudo, fica como comorbidade, ou opta-se por dar um laudo primeiro e depois a gente avalia outras coisas? Como é que funciona essa parte? Não é nem um pouco incomum ter mais de um tipo de diagnóstico, assim. Principalmente porque os diagnósticos, eles, assim, se a gente for falar de transtornos do neurodesenvolvimento, eles são meio primo-irmãos, assim, né? E a gente tem um alto nível de comorbidade. Então, por exemplo, o autismo e o TDAH são 2 diagnósticos que é muito comum vir junto. O autismo e algum tipo de dificuldade a nível intelectual também tem, assim, uma porcentagem de, sei lá, mais de 60% de comorbidade. Aí, nos casos de autismo mais grave, normalmente, que tem um prejuízo bem mais significativo, não é incomum a gente ter algum prejuízo ali junto intelectual. Pensando nos casos adultos, assim, não é incomum a gente ter um diagnóstico de autismo de base, mas, né, até em função desse diagnóstico de autismo, a gente está passando por um período de vida mais depressivo, né, ou ter algum diagnóstico de ansiedade junto. Então, assim, ter algum tipo de diagnóstico ali a nível de transtorno mental já é fator de risco para tu ter outro diagnóstico, né? Então, funcionamento de cérebro está tudo interligado, né? Então, uma vez que algo não está balançando muito bem, a gente pode ter outras coisas, né, que vão acompanhando, assim, esses prejuízos. E a ideia da avaliação de fazer nessas 3 etapas, né, é justamente primeiro entender tudo o que está acontecendo, para depois entender quais que são esses diagnósticos, né? Uma parte desse funcionamento é explicada por um perfil dentro do TEA, mas a gente tem ali uma preocupação muito excessiva que se espalha para outras áreas de vida, é uma pessoa que fica muito agitada em momentos em que tem algum nível de expectativa, né? Então, tem questões ali de ansiedade junto. Às vezes a gente fecha um transtorno de ansiedade generalizada, que é o diagnóstico formal. Às vezes a gente vai, né, junto com o TEA, tem alguns sintomas ansiosos, né, que são casos mais sutis. Mas todos os diagnósticos aparecem assim no laudo. Eu avalio tudo de forma geral, assim, bem completo. Porque às vezes vai ter alguns comportamentos que são explicados por alguma coisa, outros comportamentos, daí a gente já está falando de outro, né, diagnóstico. Então precisa ter todas essas informações, até para depois ter essa terceira etapa de planejar intervenções, considerando tudo, né, que aparece, né? Então, se apareceu questões de ansiedade, a gente vai ter que intervir nas questões de ansiedade também, né? Além das questões do TEA. E eu queria te perguntar, se tu pode comentar, assim, eu sei que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de características, porque algumas pessoas vão fazendo justamente esse cheque que tu falou, né? Uhum. Vão lá,
vamos ir pro sentimento de, eu acho que eu tenho. Mas eu também sinto que as pessoas não entendem o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E se tu poderia Uhum. comentar algumas características para diferenciar. Olha, isso aqui com certeza é um nível 3, isso aqui é com certeza um nível 2. A gente sabe também que pode oscilar de um ou dois. Não sei se pode até o 3, tu poderia comentar um pouquinho também. Uhum. Uhum. E acho que nos últimos minutinhos, como é que está de tempo, né? A gente está ali. Estamos no time ainda, né? Mas aí vamos ver se a gente consegue encaixar nesses últimos minutinhos essas curiosidades, que eu sinto que muita gente tem essa dúvida. Sim, sim. Na verdade, assim, para a gente definir o nível de suporte, a palavra é essa, assim, é o quanto que o indivíduo precisa de ajuda em aspectos do dia a dia, né? Então, a gente pode ter alguns casos, por exemplo, né, que eu já avaliei, que a gente tem algumas características, né? E tem uma dificuldade um pouquinho maior, às vezes, de percepção social, de entender algumas pistas de ambiente, de ler um pouquinho, expressões faciais, mas é alguém que foi dando conta, são dificuldades muito sutis e pontuais. O que eu quero dizer é assim, não precisa de alguém dando esse suporte, né? E aí, em casos de nível 1, normalmente a gente tem um suporte muito leve. Normalmente é alguém da família ou cônjuge, assim, né? É o marido que tem dificuldades, às vezes, sei lá, fala algumas coisas que não tá exatamente no clima da conversa, não entende algumas sutilezas, né? Se atravessa alguns momentos, não entende uma ironia, uma piada, e aí tem a esposa do lado que dá os cutucão, assim, né? Ou depois em casa diz, olha, quando isso acontecer de novo, daí tu fala assim, né? E isso ficou, né? E vai dando esses toques, Tô assim, rindo porque eu né? me identifico. Então é um suporte, porque se não tivesse essa pessoa, né, ali na vida desse indivíduo, seria uma dificuldade muito mais significativa, Uhum. mas é um suporte leve, é um suporte nível 1. É uma coisa que tu vai resolver alguma conversa, que tu vai aprendendo muitas vezes daí, por esses comportamentos sociais eles não serem tão naturais e espontâneos, mas a gente vai aprendendo, né? Quando essa situação acontece, eu ajo dessa forma. Quando essa outra situação, assim, vai criando algumas regrinhas, né, para dar conta dessas dificuldades. E aí, um suporte nível 2 e nível 3, normalmente são suportes mais significativos, né? O nível 3 aí normalmente envolve até dificuldades a nível de independência e autonomia, né? São pessoas que precisam constantemente de alguém do lado, dando suporte, auxiliando em questões de rotina, auxiliando ali em questões a nível de regulação emocional, porque acontecem muitos momentos, né, de desregulação, por questões sensoriais, por mudanças, né, por uma série de A fatores. questão de se Então, alimentar sozinho entra também? Questões fisiológicas. também, que era aquilo que a gente estava falando sobre o funcionamento adaptativo, o nível de independência e autonomia Uhum. geral, assim, que transpassa para outras questões de vida, não só as dificuldades ali específicas do TEA, né, Uhum. que seria um padrão mais rígido e dificuldades ali de socialização e interação, também transpassa para outras áreas de vida. E o nível 2 ele fica no meio termo, né? Às vezes precisa de um suporte a mais, às vezes consegue dar conta com um suporte mais leve, então fica ali, né, mais ou menos no meio da coisa. E esse suporte, ele, tu falou bem, e tá certo, assim, esse suporte ele pode mudar a partir das questões de vida do indivíduo. Então, se eu tenho ali um indivíduo com nível de suporte nível 2, né? E a gente treina alguns comportamentos, a gente melhora algumas habilidades, a gente pode passar para um nível de suporte 1. A gente pode estar falando de um indivíduo com nível de suporte 1, que daqui a um pouco, por alguma situação de vida, né, e por até ficar sem uma pessoa de referência, né, mais alguém que estava ali para ajudar e daqui a um pouco veio a faltar de alguma forma, e aí a gente tem um aumento dessas dificuldades. Então, o nível de suporte ele pode ir variando, né, conforme momento de vida, né? Conforme intervenções. Entendi. Vou usar esse corte depois.
Bem explicado. E tanto o Sim. nível 1 quanto o nível 2 é muito comum a gente Outras condições clínicas relacionadas, outras questões de saúde, outros diagnósticos, às vezes que tem mais prejuízo em questões ali de independência e autonomia, prejuízos a nível, né, nível intelectual. Então, é uma população com mais risco e com mais dificuldade de desenvolver essa autonomia, que é super necessária no ambiente de trabalho, né? Porque a gente precisa, né? Sim, entendi. Eu não sei como é que tu tá de tempo, mas eu tenho um monte de pergunta. Tá, vai mais Vai uma mais um da gente. pouquinho? Tá. Tu falou ali de que nível 3, inclusive, tem um, um risco maior, uma expectativa menor, né? E eu vi esses dias, eu pesquisei esses dias sobre isso, sobre a expectativa de vida do autista. Então, existe tanto Uhum, uma questão para questões de depressão. Daí eu até te uhum, pergunto se é mais nível 1, se é todos os níveis, se o nível 3 ele é muito mais comum, não é? Ou se daqui a pouco isso oscila muito. Por exemplo, para o nível 1 é mais depressão, para o nível 3 são outras comorbidades, como nutrição, enfim, outras coisas que influenciam. Se tu pudesse falar um uhum. pouquinho sobre isso, assim. Sim. Normalmente, essas questões que a gente chama ali de diagnósticos psiquiátricos, né? Que é depressão, ansiedade. Normalmente o risco é maior quando a gente fala do nível 1, né? Justamente porque são pessoas que normalmente são muito funcionais nas questões do dia a dia, né? Tem trabalho, tem a sua família, estão dando conta de muitas questões, mas tem um peso maior para estar dando conta de tudo isso, né? Consegue ser funcional nas coisas do dia a dia, mas a dificuldade ela tá ali, ela tá presente. Então, normalmente são indivíduos que percebem muito mais essas dificuldades, né? Sofrem muito mais com isso, precisam de um esforço muito grande para dar conta de todas essas questões funcionais. E aí, junto, é muito comum a gente ter, né, esses diagnósticos psiquiátricos de ansiedade, de depressão, né? Quando tu fala E com percebe, é que ele auto-percebe, né? Ele isso, auto-percebe que ele está sendo estranho, e talvez o nível 3 não tem tanta essa auto-percepção. depende muito, depende muito. Mas normalmente, assim, no nível 1, ainda mais falando em adultos, assim, tem muita essa autocobrança de estar dando conta. Principalmente quando a gente fala, assim, de casos que não fizeram o diagnóstico, que não tem mapeado esse Uhum, perfil, né? Porque tá no processo de autoconhecimento, né? Tu entender que vai ter coisas que tu é bom, que tem coisas que tu vai ter mais dificuldade, aonde que estão essas dificuldades, o que que tu pode fazer para melhorar. Então, quando a gente não tem mapeado isso, quando a gente não tem esse diagnóstico, a angústia é ainda maior, né? Depois, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente consegue entender, tá, isso é um pouquinho mais difícil para mim por causa do diagnóstico. Eu posso fazer questões para melhorar, mas eu também preciso ser tolerante comigo mesma, porque o meu uhum, cérebro está funcionando dessa forma, né? Então, isso normalmente daí tende a acalmar outras questões mais emocionais. Então, entendo bem. depende muito, varia, assim. Uhum. Ah, eu tive uma situação essa semana, assim, de uma coisa sem noção que eu falei, uma pessoa que se magoou. Hoje eu entendo por que que acontece, não me julgo, não entro nessa, tipo, ai, de novo, né? Mas Uhum. eu fico triste do fato e penso, vou melhorar na próxima. Mas antigamente eu entrava num sofrimento muito maior porque eu não entendia, né? Eu só achava que eu tinha um problema, que eu tinha alguma coisa errada. Uhum. Hoje é muito mais consciente, digamos assim. Sim, 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 com certeza. Que bom, fico E super feliz. dá tempo de mais uma pergunta? Diga, diga, última. Vamos É, lá. eu queria que tu explicasse um pouco como que dentro pelo menos o teste que eu fiz contigo, saiu o resultado de QI.
Uhum. E como que é avaliado esse QI? São vários testes que tu fez ali que geram QI? Como é que funciona? É comparável com o QI, assim, mundial de outras pessoas, típicas, atípicas? Como que funciona? Uhum, uhum. QI é o coeficiente de inteligência, né? Então é uma medida, é um nome que a gente tem para avaliar inteligência, né? Dentro da psicologia tem diferentes formas da gente avaliar inteligência. Tem desde testes muito simples, né? Tu vai fazer um teste de raciocínio lógico e ele vai te dar uma medida ali dentro daquele teste, qual que seria a tua medida, né, de raciocínio, até testes mais completos, que é os que eu costumo usar dentro do consultório, que aí são vários testezinhos, várias Uhum. tarefazinhas que a gente usa para avaliar a inteligência. Porque a inteligência é um conceito muito complexo e que envolve muitas coisas além de raciocínio lógico. Envolve raciocínio lógico, envolve um raciocínio mais geométrico, envolve um raciocínio mais que a gente chama assim de fluido, né? Que é aquele natural. Ah, eu nunca resolvi esse problema, é um problema puramente lógico, e pela lógica eu consigo chegar nesse resultado. E também uma questão mais aprendida, né? Então, eu ter um bom vocabulário, eu conseguir me comunicar de uma forma esperada, tudo isso também envolve inteligência, né? Então, a gente faz várias tarefinhas para ir mapeando os diferentes tipos de habilidade dentro da inteligência, né? Envolvendo aí até quão rápido que tu chega nos raciocínios, né? Qual que é a tua nível de agilidade mental, o número de informações que o teu cérebro consegue dar conta, né, ao mesmo tempo, mais, se consegue fazer mais de um raciocínio ao mesmo tempo, isso a gente avalia também, né? Então são diferentes habilidadezinhas, e daí depois a gente tem esse, né, coeficiente geral de inteligência, que normalmente é um número, né? A ideia é a gente estar medindo uma habilidade que está lá no nosso cérebro e colocando um número, né, nisso, e esse número a gente consegue comparar com o número, digamos assim, das outras pessoas, né? Então, como é que a gente faz assim para entender se o quanto que tu acertou no teste ali, o número que tu teve, Uhum. tá dentro do esperado ou tá abaixo do esperado? Esse mesmo teste que eu aplico no consultório, quando ele foi desenvolvido, ele foi aplicado por muitas pessoas no Brasil inteiro. Assim, tipo, mais de 2.000 pessoas responderam ao teste. E aí a gente fez uma média, a gente teve uma estimativa do quanto a maioria das pessoas tirava naquele testezinho específico, depois naquele outro, depois naquele outro, em todos os testezinhos que a gente faz, né, no consultório. E a gente tem daí uma estimativa, né, considerando aquilo que a maior parte das pessoas da população tira naquele teste. E aí a gente considera, né, para avaliar isso, a idade da pessoa, né, porque diferentes faixas etárias vão ter diferentes níveis de habilidades em diferentes áreas, nível de escolaridade a gente considera também, né, para conseguir entender assim, considerando a minha idade, a minha escolaridade, o quanto que outras pessoas tiram, né? Qual que é o resultado de outras pessoas? Porque daí tu compara o número que aquele paciente que chegou no teu consultório teve naquele teste com o que muitos outros, né, que fizeram, né, qual que é essa média, assim, o quanto que tá aquém do esperado, o quanto que tá acima do que as outras pessoas tiram de resultados, e aí, normalmente, todos os testes que a gente tem, assim, dentro da psicologia, passam por esse processo, assim, né, que a gente chama ali de processo de desenvolvimento de normas, né, então eu tenho uma norma, né, aquilo que é esperado, aquilo que é padrão, né? E aí, para eu obter essa norma, eu aplico o teste em muitas pessoas para saber como que a maioria das pessoas vai. E essa norma ela é sempre equivalente ao país de origem, né? Então tem que ter uma norma para o Brasil. Se eu vou aplicar, né, enfim, um teste americano, né? Vai ser aplicado lá nos Estados Unidos. Tem a norma dos Estados Unidos, e assim para todos os países. Cada país precisa fazer a sua norma, né, de cada teste. E tem alguma média diferente para pessoas, neurodivergentes e pessoas típicas ou não? Para o teste de QI, não. Mas se Não. não existiu uma média no Brasil, não existiu uma separação, um estudo sobre isso, é uma média geral, né?
Isso, exato. É aquilo que é considerado dentro de um desenvolvimento típico, né? Entendi. Dentro daquilo que é esperado. É, exato. Mas, na verdade, as questões do autismo não influenciam no QI. A gente pode ter as características do autismo e ter um QI super dentro do esperado, inclusive altas habilidades e autismo, né? Que não é nem um pouco incomum. Então, são questões independentes. Eu avalio tudo, né? Porque eu quero que a avaliação seja completa e individualizada para aquela pessoa. Mas não é o resultado do QI que vai me fazer chegar no diagnóstico de autismo. São habilidades diferentes. O QI ele tá nesse teste para trazer se a pessoa tem prejuízo intelectual ou não? Ou qual seria Isso. o objetivo dele estar nesse teste? Isso, exatamente, para a gente mapear essa habilidade, para a gente ver se tem alguma área de destaque, né? Para ver se tem alguma área de prejuízo, para ver se tem alguma questão de altas habilidades junto, ou alguma dificuldade a Altas nível habilidades intelectual. também sairia no teste. Sim, sim. E tu pode falar um pouquinho assim sobre o que são altas habilidades, ou como que a pessoa, como que vocês identificam assim? Porque as pessoas falam, ah, tem altas habilidades, mas a gente não vê as pessoas falando muitos exemplos, assim, a não ser que a gente pesquise conteúdos técnicos, né, na internet. Sim, sim. É um assunto bastante novo, assim, né? Que tem se falado bastante. Não é ainda um diagnóstico que está lá nos manuais diagnósticos, né? Por exemplo, o autismo, o TDAH, a ansiedade, a depressão, tudo isso está lá no manual diagnóstico. A gente tem um códigozinho, né, que a gente usa para nomear aquilo. As altas habilidades não chegou lá ainda. Então a gente não tem bem um consenso, assim. Mas o que a gente tem assim de melhor teoria sobre o assunto fala sobre 3 fatores, né? Que é nível de habilidade acima da média, então ter um QI acima da média, ter alguma habilidade a nível de destaque, nesse sentido, bem de raciocínio, assim mesmo, e daí isso a gente consegue avaliar com os testes, né, de QI específico. E também questões de envolvimento com a tarefa. Então, quando é algo do interesse, é muito comum a gente ter um hiperfoco, né? Que é algo que a gente compartilha até aí com o TDAH, com o TEA, né? Um nível de envolvimento com a tarefa bem significativo. E também questões que a gente chama ali de originalidade, criatividade. Então, uma forma de resolução de problemas de forma original, pensar em formas diferentes, né? Olhar para uma mesma coisa de uma perspectiva diferente, né? Então, nesse sentido, normalmente são esses 3 pontinhos, assim. Mas daí a gente poderia fazer uma live só para falar sobre isso, porque cada um deles é um universo. Da mesma forma que o TEA, né? Cada um dos critérios diagnósticos é um universo de comportamento. O que o teste pode nos dar de diagnóstico? Assim? Tu consegue fazer laudo para quais condições, transtornos, deficiências? Tudo aquilo que envolve questões de saúde mental e de desenvolvimento de cérebro, deficiência intelectual, autismo, TDAH, altas habilidades, dislexia, descalculia, ansiedade, depressão, transtorno de humor, questões de personalidade, tudo isso aparece assim nos resultados. De humor e O que personalidade seria bipolaridade, borderline? isso, exatamente, exatamente. Entendi. Parece tudo. Exato, é bem completo. Por isso que são várias sessões, vários testes, né? Teve uma pessoa. Como que funciona assim essa diferenciação, né? Uhum, uhum. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa ter vários critérios e a gente precisa ter um impacto disso nas questões do dia a dia do indivíduo. Precisa ter um prejuízo, né? Precisa ter ali uma necessidade de suporte, um sofrimento envolvido, né? Alguma questão nesse sentido. Só um sintoma isolado pode ser simplesmente uma característica, né? Ou apresentar algum traço, ou alguma coisa nesse sentido. Entendi. Não tem aquelas. Eu já vi na internet as pessoas. Ah, se você tiver 9 de 10 sintomas, você é um autista. Não é tão simples assim.
E eu tenho uma pergunta, mas se tu achar que ainda é cedo para a gente falar sobre isso, a gente pode mudar de assunto. Mas Tá? os profissionais da tua área já têm uma opinião sobre o anúncio de ontem do presidente Trump? Sobre o negócio do paracetamol? É, Não faz sentido nenhum, né? Não tem evidência científica nenhuma sobre isso. você já tem a opinião bem formada, porque quando eu vi assim que ele falando que ia Não anunciar, eu faz já estava vendo a sentido. galera criticando também. Sim. Não tem nenhuma evidência científica sobre isso. Não, isso aí é palavras ao vento, não tem nada que justifique O que mais me fazer deixa sentido. triste é pensar que ele possa estar usando a nossa causa por questões totalmente políticas, né? A gente tem tanto É, para falar sobre isso, né? E é uma coisa, sim, o autismo, eu não sei qual foi a primeira evidência, mas é uma coisa que existe há muito tempo, só não era diagnosticada, né? sim, 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 com certeza. A gente só tem agora um nome e entende como que funciona, mas sempre existiu. E as causas, normalmente, o que eu ouço falar é genético, né? E Uhum. existe alguma outra causa, alguma outra pesquisa que não seja genético, ou alguma alteração? Alteração cromossômica seria genético também, né? Também. Tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Tem um fator genético que explica grande parte, né? Mas às vezes tem a ver só com o desenvolvimento daquele cérebro em si. É algo inato do indivíduo, Uhum. né? É algo que nasce junto, assim, não tem muito uma causa em específico. Né? Então, acha possível que exista alguma cura ou a gente tem que falar de auxílio, a gente tem que falar de tratamento de características? Qual que seria o termo correto? Não existe, uma vez fechado o diagnóstico, é algo que acompanha o desenvolvimento daquele indivíduo. A gente está falando de um cérebro que se formou dessa forma, então funciona mais dessa forma. O que a gente pode fazer é diminuir o nível de prejuízo, né? Melhorar, tratar os sintomas, né? Ali melhorar as dificuldades que estão em prejuízo, mas o diagnóstico ele continua o mesmo, porque o cérebro ele está formado daquela forma e não tem, né, como mudar. Entendi. Porque se falaram também de medicações que auxiliam crianças não verbais, mas é uma coisa específica dos neurotransmissores? É uma coisa possível, não é? Ou ainda é muito Ah, cedo para a gente falar sobre isso? eu teria que ver mais especificamente o que exatamente que falaram para ver porque a gente não tem um remédio assim que ajude no autismo em si, né? Outras têm A gente tem tratamento, remédios né? que Essas ajudam nos mais. sintomas. Desculpa te interromper, mas tipo assim, TDAH tem Isso. auxílio de remédio, border, bipolaridade, autismo E não agora tem. travou. Voltou. Isso. Voltou, né? Mas agora eu preciso sair. Ah, tá bom. Thaís, muito obrigada, tá, pela tua Tá, participação. Acho que mas fico esclareceu super feliz muitas com o coisas. convite. E se tiver outras dúvidas, enfim, qualquer coisa a gente Temos. vai conversando, E vai ter muitas mais tá? perguntas. Vou te chamar outro dia de novo. Perfeito, Então tá combinado bom. então. Obrigada, viu? Obrigada, Tchau, tchau. tchau, tchau.